O santo do dia 13 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida da Beata Alexandrina Maria da Costa e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de outubro. A Beata Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balassar, povoado de Varzim, na Arquidiocese de Braga, em Portugal, no dia 30 de março do ano de 1904, no século XX. Foi batizada no dia 2 de abril, no Sábado Santo. Foi educada cristianamente pela mãe, junto com a irmã Deolinda. Alexandrina viveu em casa até os 7 anos. Depois foi para uma pensão do marceneiro, na Póvoa, em Varzim, a fim de frequentar a escola primária, que não existia em Balassar. Fez a primeira comunhão na sua terra natal, no ano de 1911, no século XX. E no ano seguinte, recebeu o sacramento do crisma pelo bispo de Porto, Portugal. Passados 18 meses, voltou a Balassar e foi morar com a mãe e sua irmã, localidade de Calvário, onde irá permanecer até a morte. Robusta e constituição física, começou a trabalhar nos campos, equiparando-se aos homens a ganhar o mesmo que eles. A sua infância foi muito viva, dotada de temperamento feliz e comunicativo. Era muito querida pelos colegas. Aos 12 anos, porém, adoeceu uma grave infecção. Uma febre tiroide colocou-a quase à morte. Superou a doença, mas a sua saúde ficou abalada para sempre. Aos 14 anos de idade, aconteceu um fato que seria decisivo para a sua vida. Era Sábado Santo do ano de 1918, no século XX. E nesse dia, ela e a irmã Deolinda, a mais uma moviça aprendiz, estavam a trabalhar de costura quando perceberam que 3 homens tentavam entrar na sala aonde se encontravam. Embora estivessem fechadas, os 3 homens forçaram a porta e conseguiram entrar. Alexandrina, para salvar a sua pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela de uma altura de 4 metros. A consequência foi a terrível, embora não imediatas. De fato, há várias visões médicas que foi sucessivamente submetida, diagnosticaram cada vez maior a clareza do fato irreversível. Até aos 19 anos, pôde ainda arrastar-se até a igreja, aonde gostava de ficar recolhida, com grande admiração das pessoas. A paralisia foi avançando cada vez mais até que as dores se tornaram insuportáveis. As articulações perderam qualquer movimento e ela ficou completamente paralisada. Era dia 14 de abril do ano de 1925, no século XX, quando a Beata Alexandrina Maria da Costa ficou definitivamente de cama e ali havia de passar os restos dos 30 anos de sua vida. Até o ano de 1928, no século XX, deixou de pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Graça, a cura prometida que sarasse a partir para as missões. Depois compreendeu que a sua vocação era o sofrimento e abraçou profundamente.
São desse período os primeiros fenômenos místicos que Alexandria iniciou uma vida de grande união com Cristo no tabernáculo, por meio de Nossa Senhora. Quanto mais clara se tornava-se a sua vocação de vítima, tanto mais crescia nela o amor e o sofrimento. Comprometeu-se com o voto a fazer sempre que fosse mais perfeito. Desde o ano de 1934, no século XX, orientado espiritualmente por padre jesuíta, passou a escrever tudo quanto lhe dizia. Jesus, durante o seu êxtase, contemplava-se no ano de 1936, no século XX. Segundo ela, por ordem de Jesus, pediu ao Papa a consagração do mundo ao coração do Imaculado de Maria. O pedido foi renovado várias vezes até o ano de 1941, no século XX, quando então Alexandria parou de escrever ao Papa. Também em seu diário, a partir do dia 27 de março do ano de 1942, no século XX, deixou de alimentar-se vivendo exclusivamente da Eucaristia. No ano seguinte, passou-se a ser estudada por muitos junto à medicina. No ano de 1944, no século XX, o seu novo diretor espiritual, o padre salesiano, após constatar profunda espiritual que tinha chegado, animou Alexandria voltasse ao diário do seu diário dia a dia, que ela fez até a morte. No mesmo ano, ela escreveu a União dos Cooperadores Salesianos, querendo colaborar com seu sofrimento e a sua oração para a salvação das almas. Sobretudo, os jovens atraídos pela fama da santidade. Muitas pessoas vindas de longe buscavam conselhos da Rosa Branca de Jesus, como era também chamada pelos fiéis, que já veneravam em vida a santidade de Balazar. De sexta-feira, do dia 3 de outubro do ano de 1938, a 24 de março do ano de 1942, no século XX, ou seja, por 182 vezes, viveu em todas as sextas-feiras o sofrimento da paixão alexandrina, superou o estado habital da paralisia e descia da cama com movimentos e gestos, acompanhados de angústias dores. Repetia por 3 horas e meia os diversos momentos da Via Crucis. No ano de 1950, no século XX, Alexandrina comemora os 25 anos de sua imobilidade. Em 7 de janeiro do ano de 1955, no século XX, foi anunciado que este seria o ano de sua morte. No dia 12 de outubro, quis receber a unção dos enfermos. E no dia 13 de outubro, o aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Ela foi ouvida exclamando: "E estou feliz, porque vou para o céu." Às 19 horas, ela faleceu no ano de 1955, no século XX. Foi beatificada pelo Santo Padre João Paulo II, no terceiro domingo da Páscoa, no dia 25 de abril do ano de 2004, no século XXI. Durante a celebração, a Eucaristia, ocorreu a beatificação de 6 pessoas: o presbítero Augusto Krostruski e 4 monges: Laura Montoyosa, Maria Guadalupe Gracia Azalezo, Nésias Vale e Eusébia Palomela Ienze, e a leiga Alexandrina Maria de Costas, que hoje celebramos. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de outubro.
O falecimento do martírio de São Teófilo, bispo de Antioquia, que ocupou esta sede episcopal como sexto sucessor do apóstolo Pedro. Faleceu no século II, no ano de 150. Em Córdoba, na Hispânica, o martírio dos santos Faustino, Januário e Marcial. Morreu martirizados no século III, no ano 250, pelo Império Romano. Em Tessalônica, na Macedônia, o martírio de São Florício. Morreu martirizado no século III, no ano 255, pelo Império Romano. Em Krosk, junto ao rio de Malacélia, no território de Trevial, atual Alemanha, o martírio de São Lubercílio Presbítero. Morreu martirizado no século IV, no ano 303, pelo Império Romano. Em Sarezzo, no litoral da Itália, o falecimento de São Raimundo, bispo de Gênova. Morreu de morte natural no século V, no ano 450. Em Toulouse, na Gália, na atual França, o falecimento de São Vinícius, bispo. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 455. Em Sarladac, no território de Lomonês, também na França, o falecimento de São Leopoldo Eremita. Morreu no século VI, no ano de 580. Em Lona, na ilha de Escócia, o falecimento de São Cronário Abade. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 750. Em Hamburgo, na cidade balneária, na atual Alemanha, o falecimento de São Silberto, que foi bispo e abade de Mursa. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 807. Em Saint-Cyr, na região de Astorgirg, na França, o falecimento de São Geraldo, conde de Aulastac. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 909. Perto de Subrianco, no Lásio, na região da Itália, o falecimento de Santa Celedônia, virgem. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1152. Em Trino, no território de Montsoferte, na Itália, o falecimento da beata Madalena Panantiere, virgem, irmã penitência de São Domingos. Faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1503. Em Contanciers, na França, o falecimento do beato Mariano Tolug, presbítero promatrense. Morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1793, pela Revolução Francesa. Em Ótoto, perto de Gerona, na Espanha, o martírio do beato Ângelo Maria Prestes Brester, religioso da Ordem Carmelitas. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Tarasso, perto de Barcelona, na Espanha, o martírio do beato Luiz Maria Astec Canos, religioso da Ordem Carmelitas. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Também em Barcelona, na Espanha, o martírio do beato Florencio Miguel, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de outubro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória da beata Alexandrina Maria de Costa, virgindade preservada.